Cresci no interior, em meio a plantações de milho e soja, onde a única coisa que assustava a gente de verdade era a colheita atrasada ou a vaca que sumia no pasto. Mas o que aconteceu naquele inverno, na velha casa do meu avô, depois que ele morreu, mudou tudo. Me mudou. Me quebrou de dentro para fora. E até hoje, quando o vento sopra mais forte nas madrugadas, eu juro que ainda ouço aquelas mãos. As mãos que raspavam a porta. Tudo começou quando meu avô, Geraldo, faleceu. Ele morava sozinho há anos numa chácara afastada, perto da Serra do Capim Escuro. Um lugar ermo, sem vizinhos, cercado por mato e trilhas esquecidas. Meu pai quis vender a propriedade, mas antes disso alguém precisava ir até lá, esvaziar a casa e resolver umas pendências no cartório. Como eu estava desempregado e sem muito rumo na vida, me ofereci. Achei que seriam só 2 ou 3 dias. Pegar os documentos, juntar umas tralhas e cair fora. Um favor de neto. Mas quando cheguei, percebi que a casa guardava muito mais do que velhas lembranças. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, coberta por trepadeiras secas. O portão rangeu quando empurrei, e os degraus da varanda afundavam sob o peso do tempo. A porta da frente estava destrancada, como se ele estivesse me esperando. O cheiro era de mofo e terra molhada. Tudo estava exatamente como meu avô deixou. O chapéu pendurado no prego, os sapatos ao lado da porta, a chaleira ainda sobre o fogão. Só o silêncio parecia estranho, como se a casa respirasse, contendo o ar. Deixei minha mochila no sofá e comecei a explorar. O quarto dele era simples, com um armário, uma cama de solteiro e um espelho antigo coberto por um lençol. Havia também uma porta menor nos fundos do corredor, trancada com 3 cadeados, mas sem nenhuma chave por perto. Achei curioso. Eu nem sabia que aquela porta existia. Perguntei para o meu pai pelo telefone mais tarde, e ele disse que nunca tinha reparado nela. Deixa isso quieto, ele falou. Seu avô tinha umas manias. Vai ver, era só um depósito. Mas não parecia um depósito. Era uma porta baixa, diferente das outras, como se feita para alguém menor, ou mais curvado. Naquela noite dormi no sofá, envolto por cobertores, empoeirados, tentando ignorar os estalos da madeira e o uivo do vento lá fora. Mas foi por volta das 3 da manhã que tudo começou. O primeiro som. Raspe. Bem devagar, vindo do fundo do corredor. Raspe. Raspe. Como se algo estivesse passando as unhas na madeira. Eu congelei. Levantei devagar e fui até o corredor. O som parou. Tudo escuro. Só a fresta de luz da lua entrando pela janela da sala. No dia seguinte procurei pelos cadeados. Um deles estava mais frouxo, como se tivesse sido puxado de dentro. Comecei a ter sonhos estranhos. Com mãos. Mãos pequenas, pálidas, que me puxavam pelos pés enquanto eu dormia. Mãos que saíam das frestas das portas, que apertavam meu peito, que cobriam minha boca enquanto uma voz sussurrava. Deixa eu sair. Acordava suando, a casa gelada. O relógio sempre marcando 03 por 03. No terceiro dia, notei arranhões na porta do quarto dos fundos, longos e finos como garras de criança. E no chão havia farelos de unha. Sim, unhas. Humanas. Tentei ir embora. Juro por Deus, mas quando fui ligar o carro, a bateria estava morta, e o único sinal de celular que pegava na propriedade vinha. Ia, como se a própria casa sugasse o contato com o mundo. Comecei a procurar pelas chaves dos cadeados. Revirei tudo, até encontrar uma caixa velha no fundo do armário com 3 chaves pequenas e um bilhete amarelado. Nunca a abra, mesmo que chore, mesmo que suplique. A fome não acaba. Ela só se esconde. Me arrepiei. Mas algo em mim precisava saber. Naquela noite esperei o relógio bater 3 da manhã. Peguei as chaves. Fui até a porta trancada. A madeira parecia pulsar, como se respirasse. O corredor estava escuro,
Mas eu via, bem ali no rodapé da porta, 5. Dedinhos brancos se mexendo, rasp, um som insistente e eu abri. O ar que saiu de lá de dentro era gelado e doce, como fruta podre. O ambiente era pequeno, quase um porão. Havia apenas uma cadeira de balanço, uma boneca de pano no chão e marcas de mãos por todas as paredes. Mãos infantis, impressões, sujas, marcas de unhas arrancadas. Me aproximei da cadeira. Estava vazia. Mas quando me virei, a porta se fechou sozinha. Fiquei preso. E no escuro, ouvi a voz de novo. Agora você me escuta. A partir dali, a realidade ficou embaçada. Eu via rostos nas paredes. Ouvia passos atrás de mim. Sentia mãos geladas no meu pescoço me guiando pelos cômodos. Não conseguia mais sair da casa. Toda noite, às 0303, as mãos raspavam a porta. Cada vez que eu abria, algo novo escapava. A boneca apareceu no sofá um dia. Depois no banheiro. Depois, aos pés da minha cama. A casa começou a apodrecer rápido. Mofo nos cantos. Insetos nas frestas. As paredes choravam uma gosma escura. E eu comecei a esquecer quem eu era. Não comia mais, não dormia, só ouvia as mãos. E a frase que se repetia: a fome não acaba, a fome sou eu. No 13º dia, acordei com arranhões nas minhas costas, sangue nos lençóis, unhas, minhas quebradas. Eu estava começando a me tornar parte da casa. Me arrastei até a porta da frente e, pela primeira vez em semanas, ela estava destrancada. Corri sem olhar para trás, e até hoje nunca mais voltei. Mas ouço às vezes, mesmo de longe, mesmo na cidade, quando o relógio marca 0303, rasp, rasp, alguém tentando entrar ou sair. Se essa história te arrepiou, deixe um comentário dizendo: eu ouvi as mãos e me diga, você teria aberto aquela porta? Eu nunca fui muito supersticioso. Para mim, o mundo era feito de coisas concretas. Estrada, prédio, concreto, suor. O resto, essas histórias de assombração, de objetos amaldiçoados, eram apenas folclore de gente solitária. Ou pelo menos, era o que eu achava. Até aquela viagem. Até o quarto 26. Tudo começou de forma banal. Era para ser só uma parada rápida numa cidadezinha esquecida no interior. O carro tinha superaquecido na estrada. O GPS me deixou na mão. E eu só queria encontrar algum lugar para dormir e esperar o amanhecer. Foi assim que encontrei a Pousada da Colina, um prédio baixo de madeira descascada com uma placa que rangia ao vento. A recepcionista, uma mulher magra e pálida, parecia tão cansada quanto o próprio lugar. Um quarto? Ela perguntou com a voz rouca. Só por uma noite, respondi. Ela deslizou uma chave sobre o balcão, sem muita cerimônia. A chave era antiga, de ferro, e tinha uma pequena plaquinha enferrujada. 26. Subi as escadas rangentes, cada passo ecoando nos corredores vazios. O quarto 26 ficava no fim do corredor, perto de uma janela suja onde mal entrava a luz da lua. Abri a porta. O cheiro de mofo e desuso era sufocante. O quarto era simples. Uma cama de madeira, um guarda-roupa que parecia prestes a desabar, uma pequena cômoda. E acima da cômoda, o espelho. Era um espelho grande, emoldurado por uma madeira escura, toda entalhada com símbolos que eu não reconhecia. A superfície estava rachada no canto inferior direito, formando uma espécie de cicatriz irregular no vidro. Pensei em cobri-lo com algum pano. Algo no espelho me incomodava. Mas estava exausto demais. Deitei na cama, sem nem tirar os sapatos. Tentei dormir. Mas o quarto parecia respirar. E o espelho, mesmo sem eu olhar diretamente para ele, parecia me observar.
Naquela primeira noite, acordei por volta das 3 da manhã. O ambiente estava congelante como se o inverno tivesse invadido o quarto. Olhei em volta tentando entender, foi então que vi no espelho. Minha imagem não estava deitada. Ela estava sentada na beira da cama, me encarando. Eu ainda estava deitado, imóvel, mas meu reflexo, se é que posso chamar assim, sorria de uma forma torta, quebrada. E então, acenou. Gelei, fechei os olhos. Disse a mim mesmo que era o sono, o cansaço, o medo infantil que ainda habitava alguma parte enterrada de mim. Quando abri os olhos novamente, o espelho mostrava apenas o quarto vazio, sem reflexos, sem nada. O amanhecer demorou uma eternidade para chegar. Assim que os primeiros raios de sol iluminaram o quarto, peguei minhas coisas e desci até a recepção. A mulher de antes não estava lá. No lugar dela, um velho enrugado que parecia ter saído de outra época, lia um jornal tão amarelado que mal se via a tinta. Perguntei se podia mudar de quarto. Ele olhou para mim por um longo momento antes de responder, quase num sussurro. Uma vez no 26, não se sai tão fácil. Achei que fosse brincadeira, uma piada sem graça para assustar hóspedes ingênuos, mas aceitei, de mau humor, e voltei para o quarto. Talvez eu estivesse mesmo sendo paranoico. Talvez. Na segunda noite, a coisa piorou. Acordei, com barulhos de arranhões, como unhas passando lentamente pela madeira. O som vinha do espelho. Levantei da cama, coração disparado, e caminhei até ele. No vidro, agora embaçado, estava escrita uma palavra, como se alguém tivesse passado o dedo troque. Me afastei tão rápido que quase caí. Trocar? Trocar o quê? Meu reflexo mais uma vez não imitava meus movimentos. Ele estava ali, sorrindo, com um olhar faminto. Dei as costas para o espelho e tentei ignorá-lo, mas podia sentir o olhar dele nas minhas costas. Podia sentir meu outro eu, esperando. E então começaram os sonhos, se é que eram apenas sonhos. Sonhava que acordava preso dentro do espelho, que batia no vidro tentando chamar minha versão do lado de fora. Sonhava que ele ria, virando-se para viver minha vida. Sonhava que ninguém percebia a diferença, que eu era esquecido, apagado, e o novo eu tomava meu lugar. Esses sonhos começaram a se misturar com a realidade. Às vezes, quando piscava, via a cama vazia no reflexo. Ouvia meu reflexo piscando um segundo depois de mim, como se precisasse de tempo para imitar. Na terceira noite, decidi que já era o bastante. Ir embora, sair dali. Fui até a recepção. O velho estava lá. Quando pedi para fazer o check-out, ele apenas olhou para mim e disse: "Se conseguir passar pela porta, boa sorte." E riu. Achei que fosse loucura. Mas, quando tentei abrir a porta da pousada, descobri que ele não estava brincando. Não importava o quanto eu puxasse, empurrasse, chutasse, a porta não abria. As janelas também não. Preso no quarto 26, preso com aquele espelho. Voltei para o quarto 26 com o coração pesado, o desespero me sufocando. O espelho estava diferente, parecia maior. A rachadura no canto se espalhara como teias de aranha pelo vidro, e no meio dela, meu reflexo me esperava. Dessa vez, não havia disfarces. Ele se movia antes de mim, e quando eu entrei no quarto, ele já estava sorrindo como quem finalmente vê sua presa cair na armadilha. Tentei ignorar, tentei dormir, mas às 3 da manhã, o som voltou. Arranhões, batidas baixas, rítmicas, como alguém batendo do outro lado do espelho. Levantei, incapaz de resistir, e caminhei até a cômoda. O espelho me chamou. Literalmente, eu ouvi a minha voz vinda dele. "Vem", sussurrou. Mas não era a minha voz normal. Era grossa, arrastada, como se estivesse falando debaixo d'água. Quando olhei de perto, percebi algo ainda mais terrível. O reflexo esticou a mão em direção ao vidro, e o vidro ondulou como a superfície de um lago,
Recuei, tropeçando, o coração batendo tão forte que doía. E foi então que vi, atrás do meu reflexo, dentro do espelho, outros rostos. Centenas, talvez milhares, rostos grudados no fundo escuro, olhando para mim com olhos vazios e bocas costuradas, tentando gritar, tentando avisar. Meu reflexo falou de novo. Troque. Agora. E a rachadura no espelho começou a se abrir, como uma boca, uma fenda, um portal. Eu corri. Bati na porta do quarto. Gritei por ajuda. Ninguém respondeu. Quando olhei para trás, ele já estava metade para fora. Meu reflexo. Ou melhor, aquilo que estava me imitando. O braço deformado, o rosto retorcido, a sombra do que um dia poderia ter sido eu. Corri para o banheiro, tranquei a porta, mas mesmo ali havia um espelho, pequeno acima da pia, e nele ele apareceu de novo, sorrindo. Senti o mundo girar. Comecei a perder a noção de tempo, do espaço. A realidade parecia se dobrar ao redor de mim. Foi então que entendi. O quarto 26 não era apenas um lugar. Era uma armadilha, um parasita. Cada pessoa que entrava alimentava o espelho. Ele queria rostos novos, corpos novos. E eu era só mais um. Eu precisava agir rápido. Lembrei da rachadura, do ponto fraco. Talvez, se eu quebrasse o espelho, saí do banheiro com tudo. Peguei a cadeira do quarto e, com toda a força que consegui reunir, lancei contra o espelho. O vidro explodiu. Estilhaços voaram para todos os lados. A cama, as paredes, meu rosto. Caí no chão sangrando. O mundo parecia girar. Mas por um momento senti esperança. O espelho estava destruído. Eu havia vencido. Eu havia. Então percebi. As rachaduras nas paredes, no teto, no chão, elas se expandiam. Espelho não era só aquele objeto. Era o próprio quarto. O quarto 26 era o espelho. Eu não havia destruído nada, apenas libertado. As paredes começaram a derreter. A cama afundou no chão. E do teto, mãos começaram a surgir, agarrando o vazio. Tentando alcançar algo, eu corri. Corri até onde deveria estar a porta. Mas agora, era apenas vidro. Vidro rachado. Refletindo milhares de versões distorcidas de mim. Todas sorrindo. Todas acenando. Eu gritei. Gritei até minha garganta rasgar. E pela primeira vez, ouvi respostas. Do lado de dentro, as vozes dos esquecidos, dos que vieram antes. E eu sabia. Logo seria só mais um deles. Preso no vidro. Preso no reflexo. Preso para sempre. A última coisa que lembro foi ver minha mão atravessando a superfície líquida do vidro. Fui puxado. Meu corpo. Meu rosto. Minha identidade. Tudo foi sugado. Agora, se você passar pela pousada da colina, talvez veja um quarto com a luz acesa no último andar. Talvez veja um espelho antigo, empoeirado, pendurado na parede. E talvez, se olhar bem de perto, veja meu rosto lá preso, implorando, pedindo para você trocar de lugar. Se você ouviu até aqui, comenta para mim. Você teria coragem de olhar diretamente para o espelho do quarto 26? Deixe a sua resposta aqui embaixo. Eu vou ler. Todas. Meu nome é Clara. E antes de tudo, preciso avisar uma coisa. Se algum dia alguém te falar sobre a lenda da noiva enterrada em pé, não ria, não desacredite. E acima de tudo, não tente encontrá-la. Eu ri, eu duvidei, eu tentei, e agora eu sei que certas histórias existem porque são reais. Tudo começou em um fim de semana de outono. A cidadezinha onde cresci, um lugar minúsculo e esquecido no mapa, respirava essas velhas histórias como parte da cultura. Local. A da noiva enterrada em pé era uma das mais antigas.
Dizia-se que, muitos anos atrás, uma jovem chamada Heloísa foi deixada no altar. De coração partido, enlouqueceu e vagou pela floresta próxima à cidade. Até que uma semana depois encontraram seu corpo. Dizem que o vestido de noiva ainda estava impecável, mas o estranho, e o que transformou tudo em lenda, foi o jeito como a encontraram, enterrada em pé, como se estivesse de prontidão, com as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto voltado para a trilha que levava à cidade. Os antigos diziam que foi castigo, outros diziam que foi proteção. Mas o que mais se repetia era que ela ainda estava esperando alguém para substituir o noivo que a abandonou. Eu sempre achei isso ridículo, uma história para assustar crianças, até o dia em que, por uma mistura de desafio e burrice, aceitei uma aposta. Estávamos reunidos no fundo de uma lanchonete decadente. Eu, meu irmão Lucas e nossos 2 amigos inseparáveis, Renata e Guilherme. A aposta era simples: passar a noite na floresta onde a noiva foi encontrada. Sem celular, sem lanternas. Apenas uma vela para cada um. Quem resistisse até o amanhecer ganhava. Eu não pensei 2 vezes. Aceitei, com um sorriso no rosto, e sem saber que estava cavando a minha própria cova. A floresta ficava a uns 20 minutos de caminhada da cidade. À noite o caminho parecia outro mundo. As árvores fechavam o céu, o frio cortava a pele, e o silêncio era um tipo de silêncio que machuca os ouvidos. Cada um de nós carregava uma vela. O combinado era simples. Cada um seguiria sozinho por um trecho da trilha e voltaria antes do amanhecer, sem voltar correndo, sem desistir. Nos separamos no ponto marcado. Renata foi para o leste, Guilherme para o norte. Lucas tomou o caminho oeste. E eu peguei o sul, seguindo a trilha que todos diziam ser a verdadeira rota da noiva. Logo de cara, arrependi-me. As árvores eram mais densas ali, como se bloqueassem a luz da lua. O vento assobiava entre os galhos secos, e a cada passo, meu coração batia mais rápido. O som dos meus próprios passos misturava-se ao farfalhar das folhas. Parecia que algo, ou alguém, me seguia. Eu andava devagar, tentando manter a vela acesa. De vez em quando parava, olhava para trás, mas nada. Só a escuridão. O cheiro de terra molhada era forte, misturado a um odor mais estranho. Um cheiro doce, como de flores apodrecidas. Caminhei por quase 1 hora. Foi então que vi uma pequena clareira, cercada de árvores retorcidas. No centro dela, uma pedra. Não uma pedra qualquer, era um marco, com letras gastas pelo tempo. Aproximei-me, o coração batendo contra as costelas. A vela tremulava tanto que quase apagava. Me ajoelhei para tentar ler o que dizia, e então ouvi um sussurro. Não um sussurro qualquer, foi um nome. Meu nome. Clara! O sussurro vinha de trás. Girei o corpo tão rápido que a vela caiu. Apaguei minha única fonte de luz. Fiquei cega na escuridão total. O pânico tomou conta. As mãos tremiam. O suor gelado descia pelas costas. E no meio daquela escuridão, algo começou a aparecer. No início era apenas uma silhueta. Algo muito pálido contra o breu da floresta. Eu pisquei, achando que meus olhos estavam pregando peças. Mas a forma permanecia ali, imóvel, observando. O vestido branco, sujo de terra. O véu, rasgado em pedaços, e sob o véu pude ver um vislumbre do rosto. Heloísa, ou o que restava dela. O rosto era uma máscara de tristeza e rancor. As órbitas dos olhos afundadas, como se os olhos tivessem sido sugados para dentro. A boca estava entreaberta, como se quisesse dizer algo, mas o único som que saiu foi um choramingo baixo e quebrado. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeceram. Era como se o próprio chão me segurasse, presa ali como um animal diante do predador. A figura começou a se mover.
Flutuava mais do que andava, deslizando pela terra. E a cada passo que dava, a terra sob seus pés parecia apodrecer, como se sua presença sugasse a vida ao redor. Ela se aproximou tanto que pude sentir o cheiro, de carne molhada, de flores mortas, de podridão antiga. Então, finalmente, ela falou, uma voz seca, sibilante, surgindo de um peito que não devia mais ter ar. Você prometeu. Eu queria gritar, mas não conseguia. A única coisa que saiu foi um soluço. Tentei recuar. Caí de costas na terra fria, e foi aí que vi, atrás dela, na beira da clareira, uma cova aberta, uma cova rasa. O buraco, pequeno, com as bordas recém-reviradas, como se tivesse sido cavado para mim. A noiva estendeu a mão pálida, e naquele instante eu entendi. Não era apenas uma história, era um ritual, uma troca. Alguém precisava substituí-la, alguém tinha que ficar. O chão parecia ceder sob mim enquanto a noiva avançava. Eu me arrastei, para trás, cravando as mãos na terra úmida, tentando desesperadamente me afastar daquela mão pálida, daqueles olhos fundos que pareciam puxar minha alma. Você prometeu, ela repetia, cada palavra como uma faca rasgando o ar. Você prometeu. Em algum canto da minha mente, uma parte racional gritava, corre, levanta, foge. Mas era como se o medo fosse uma âncora presa ao meu corpo. Minhas pernas mal se moviam. Meu corpo parecia cada vez mais pesado, como se estivesse sendo tragado para dentro da terra. A noiva chegou tão perto que eu pude ver os detalhes horríveis. A pele dela era fina como papel, rachada em vários pontos. Insetos minúsculos rastejavam sob a carne rasgada. O vestido, embora branco, era manchado de terra escura e sangue seco. Com um movimento brusco, ela agarrou meu tornozelo. O toque dela era gelado como o mármore de um túmulo. Senti meu corpo, sendo puxado, arrastado em direção à cova aberta. Arranhei a terra. Tentei me prender a qualquer raiz, qualquer pedra, mas era inútil. Ela era forte. Muito mais forte do que qualquer coisa viva deveria ser. Enquanto me puxava, seus lábios se moviam rapidamente, murmurando palavras que eu não compreendia. Era como uma prece distorcida, uma cerimônia macabra. Mundo ao meu redor parecia escurecer ainda mais. O ar ficou denso, pesado. Eu mal conseguia respirar. Quando a borda da cova tocou minhas costas, o desespero me deu um último estalo de força. Girei o corpo. Chutei com toda a minha força. A vela caída no chão, antes esquecida, agora estava ao meu alcance. Sem pensar, a peguei. Risquei o fósforo que ainda guardava no bolso. Com a chama tremulante, encostei na borda do vestido da noiva. O fogo subiu rápido. Ela recuou, urrando um som que parecia não ser feito para ouvidos humanos, um som de fúria, de dor ancestral. O fogo consumia o tecido, mas não o corpo dela. Ela se contorcia como uma sombra em chamas, se desfazendo no ar como fumaça espessa. Aproveitei o momento e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás. Sentindo que ela ainda me seguia, que ela ainda me caçava. Eu corri sem rumo pela floresta, tropeçando em raízes, rasgando a pele nos galhos baixos. O som da noiva urrando atrás de mim ecoava entre as árvores distorcido, como se viesse de todos os lados. Cada vez que eu pensava ter deixado ela para trás, sentia novamente o cheiro de flores mortas no ar, e aquele sussurro. Você prometeu. Ele nunca sumia. Parecia entranhado no próprio vento. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei a estrada de terra que levava de volta à cidade. Atravessei a mata aos tropeços e caí de joelhos no asfalto sujo. O céu começava a clarear. Um azul fraco nascendo no horizonte. A luz do amanhecer parecia enfraquecer a força dela. Pelo menos por enquanto. O carro do Lucas estava estacionado onde tínhamos deixado. Entrei no banco de trás e bati a porta. Foi só então que percebi. Eu estava sozinha. Nenhum sinal dos outros.
Aguardei ali tremendo até que o sol se erguesse por completo. Depois voltei para casa, sem nunca olhar para trás. Nos dias seguintes tentamos contato com Renata, Guilherme e Lucas, mas ninguém os viu. Ninguém soube dizer o que aconteceu, era como se tivessem desaparecido da noite para o dia. A cidade ficou estranha depois disso. As pessoas me olhavam diferente, murmuravam quando eu passava. Eu podia sentir, me culpavam. E no fundo, eu também me culpava, porque eu sabia. Sabia que eles estavam na floresta, presos de alguma forma, ofertados à noiva. No começo, pensei que talvez com o tempo tudo se acalmaria. Mas não. As coisas só pioraram. Comecei a ver Heloísa em todos os lugares, reflexos nos espelhos, sombra parada no final do corredor, o véu sujo arrastando no chão atrás de mim quando eu estava sozinha no quarto. O cheiro de terra molhada impregnava minha casa. Mesmo depois de lavar, de jogar água sanitária, de trocar o piso, o cheiro voltava, doce e podre. Às vezes acordava no meio da noite com arranhões na pele, unhas sujas. De terra. A coisa mais horrível? As velas. Toda noite sem falhar, uma vela acesa aparecia no parapeito da minha janela. Mesmo que eu trancasse tudo. Mesmo que eu escondesse todas as velas da casa. Uma vela pequena, fraca, tremeluzente. E junto dela, uma foto. Na primeira vez que aconteceu, a foto mostrava Renata. Depois Guilherme. Depois Lucas, todos vestidos de branco, com olhares vazios, parados na mesma clareira onde eu tinha encontrado a noiva. Era como um aviso, uma cobrança. Eu tinha sobrevivido, eles não. Certa noite acordei com um barulho vindo do quintal. Aquela sensação de que algo estava ali, me observando. Levantei, tremendo, olhei pela janela, e então vi a noiva, parada, no meio do jardim, o vestido esvoaçando com o vento, a pele translúcida sob a luz da lua. E ao redor dela, 3 figuras conhecidas. Renata, Guilherme, Lucas, todos de mãos dadas com ela, todos me encarando. Ela levantou a mão, e com um dedo ossudo, apontou diretamente para mim. Depois virou-se para a terra diante dela, e começou a cavar. A terra que a noiva escavava parecia mover-se sozinha, como se viva. Cada vez que sua mão pálida rasgava o chão, eu sentia uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. As 3 figuras, Renata, Guilherme e Lucas, continuavam imóveis, olhando para mim. Seus rostos não mostravam emoção alguma. Seus olhos eram poços escuros, vazios, como se o que era humano neles já tivesse sido sugado pela terra. O medo me paralisava. Mas ao mesmo tempo, uma fúria crescente começou a borbulhar dentro de mim. Eu não queria ser o próximo nome esquecido em uma foto. Eu não queria ser enterrada viva sob o solo amaldiçoado daquela floresta. Peguei uma lanterna e um facão de jardinagem que ficavam encostados perto da porta dos fundos. Sem pensar 2 vezes, avancei para o quintal. O frio da madrugada queimava a pele. O ar parecia vibrar, como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. Quando cheguei a poucos metros dela, a noiva parou de cavar, ergueu o rosto. Um sorriso distorcido, rasgado, se formou sob o véu rasgado. Ela sussurrou: "Venha cumprir sua promessa." As figuras de Renata, Guilherme e Lucas começaram a se mover em minha direção. Passos lentos, arrastados. Eu levantei o facão. Meus braços tremiam tanto que mal consegui segurá-lo. "Fiquem longe!" Gritei, mas minha voz saiu fraca. Trêmula. Eles não pararam. Foi então que percebi. Não adiantava lutar contra eles. Eu precisava quebrar o ritual. Precisava quebrar a ligação que a noiva tinha com este mundo. A cova era o foco. Era onde a terra ainda respirava. Onde o feitiço se enraizava. Corri, passei pelas figuras dos meus amigos como se fossem fumaça. Cheguei até a cova aberta. Dentro dela,
Algo me esperava, uma caixa de madeira enegrecida, antiga. De dentro saía um brilho pálido e doente. Sem pensar, comecei a cavar desesperadamente com as mãos, tentando desenterrar a caixa completamente. A terra parecia resistir, grudando nas minhas mãos, puxando-me para baixo. Mas eu continuei. As unhas sangravam. Os dedos latejavam de dor. Quando finalmente arranquei a caixa da cova, a noiva gritou, um som inumano, agudo, cortante, que parecia rasgar a própria noite. Ela correu em minha direção, flutuando sobre o chão, o véu rasgando ainda mais ao vento, as mãos abertas como garras. Sem pensar, atirei a caixa no chão, levantei o facão, com um golpe seco, a quebrei ao meio. Dentro dela, um vestido de noiva antigo, já reduzido a trapos, uma aliança de ouro enferrujada, e uma foto da Heloísa, viva, sorrindo. Sorrindo no dia do seu casamento que nunca aconteceu. Quando a caixa se partiu, um vento horrível soprou de dentro dela, um vento que carregava gritos, lamentos, preces. A noiva parou no meio do jardim. Olhou para mim uma última vez, e então desfez-se, como névoa diante do sol. As figuras de Renata. Guilherme e Lucas também sumiram. Sem dor, sem som. Apenas desapareceram. O silêncio voltou. Mas não o mesmo silêncio de antes. Era mais leve, mais humano. O cheiro de terra molhada desapareceu. Ar ficou respirável novamente. Deixei a caixa quebrada ali, voltei para dentro de casa. Tranquei a porta e chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Dias depois, voltamos à floresta com uma equipe de buscas. Encontraram apenas pedaços de roupas, algumas marcas estranhas na terra. Nada mais. Nenhum sinal dos meus amigos, nem corpos, nem rastros. A cidade seguiu em frente. As pessoas continuaram a evitar meu olhar. Mas agora, havia um peso diferente, um respeito silencioso. Eu me mudei pouco depois, longe da cidade, longe da floresta, longe da noiva. Mas às vezes, nos sonhos, eu ainda a vejo, parada na beira da cama, sorrindo por trás do véu rasgado, sussurrando. Você prometeu. Gostou da história? Se você ficou até o final, deixe um comentário contando o que você faria se encontrasse a noiva em seu quintal. E lembre-se, nunca aceite um desafio noturno em uma floresta antiga. Desde pequeno, eu sempre acreditei que algumas coisas simplesmente não tinham explicação. O mundo parecia grande demais para que todas as suas partes se encaixassem perfeitamente. Talvez seja por isso que eu não desisti quando vi o anúncio. Do apartamento 313. Eu tinha acabado de me mudar para a cidade. Sozinho, com pouco dinheiro e uma ansiedade que parecia corroer meus ossos noite após noite. Precisava de um lugar barato e rápido. O prédio era antigo, de fachada desgastada, escondido numa rua estreita que parecia esquecida até pelo tempo. Quando liguei para o número do anúncio, a mulher do outro lado da linha atendeu rápido, como se estivesse esperando minha ligação há dias. Apartamento 313? Sim, está disponível. Você pode se mudar hoje se quiser. Achei estranho, mas aceitei. Eu precisava daquele lugar. O prédio chamado Residencial Aurora parecia ter parado nos anos 50. O hall de entrada cheirava a papel velho e umidade. O elevador, um modelo de grades manuais, rangia tanto que achei que fosse desabar a qualquer momento. Quando cheguei ao terceiro andar, percorri o corredor com passos hesitantes. As luzes piscavam de forma irregular. Passei pela porta 311, depois pela 312 e então parei. Não havia uma porta 313. Só uma parede lisa como se o espaço tivesse sido lacrado. Fiquei parado ali por um tempo, olhando como um idiota.
Tentei confirmar o número no papel amassado que peguei do anúncio. Definitivamente, toquei. A parede, fria, inalterada, sem maçaneta, sem número, sem indício de que um dia houvesse ali uma porta. Voltei para o térreo, confuso. Conversei com o porteiro, um senhor grisalho que parecia parte do próprio prédio. Perdão. O apartamento 313. Ele olhou para mim por alguns segundos, como se calculasse a resposta. Depois disse seco: "Não existe 313 aqui", e se virou encerrando a conversa. Voltei para casa naquela noite, irritado. Será que era algum tipo de pegadinha? Um erro? Mas não consegui parar de pensar no corredor vazio, naquela parede sem sentido e no bilhete que encontrei enfiado na dobra do meu casaco quando cheguei em casa, um bilhete amarelado, escrito em uma caligrafia trêmula. Volte à meia-noite. A porta se abre para quem insiste. Eu devia ter jogado fora. Eu devia ter ignorado, mas não fiz. Esperei. Olhei para o relógio. E, pouco antes da meia-noite, estava de volta ao residencial Aurora. O prédio parecia diferente à noite. O corredor, do terceiro andar principalmente. As luzes piscavam mais forte. O ar era pesado, cheirando a queimado. Quando caminhei até o local onde deveria estar o 313, lá estava ele. Uma porta velha, descascada, com o número 313 pregado torto. Tive certeza de que não estava ali antes, nenhuma dúvida. A porta era real. E parecia me esperar. Tentei girar a maçaneta. A porta rangeu, abrindo-se lentamente. O apartamento estava mergulhado em uma escuridão profunda. Senti o cheiro de madeira podre, mofo e algo mais, algo adocicado e enjoativo. Acendi a lanterna do celular e entrei. O lugar parecia congelado no tempo. Móveis cobertos por lençóis encardidos, paredes descascadas, fotos antigas nas paredes, todas emoldurando rostos borrados. Não dava para ver. Claramente nenhuma feição, só silhuetas, vultos. O som do chão rangendo debaixo dos meus pés era a única coisa que me acompanhava. De repente, a porta atrás de mim se fechou com um estalo. O barulho ecoou no apartamento vazio. Corri até ela. Girei a maçaneta. Tranqueada. Preso. E então ouvi passos. Vindo do quarto no final do corredor. Lentos, arrastados. E um sussurro, quase imperceptível. "Você voltou?" A lanterna tremulou. Por um momento fiquei no escuro total. Quando a luz voltou, vi alguém parado no corredor. Não consegui distinguir direito. Era alto, magro, usando algo que parecia um terno antiquado. A cabeça parecia ligeiramente torta, e o mais estranho, era como se estivesse tremendo muito, mas sem fazer barulho. Não gritei. Não fugi. Não sei explicar porquê. Só fiquei ali, congelado. A figura começou a se aproximar. Passo após passo, o sussurro aumentava. "Você voltou." "Você nunca devia ter ido." Fechei os olhos, esperei o pior. Mas o que veio foi diferente. Quando abri os olhos, o apartamento estava iluminado por uma luz âmbar suave. As paredes estavam limpas, os móveis, novos. Havia música tocando. Uma velha canção de jazz. Pessoas rindo em algum lugar. Era como se o tempo tivesse voltado, ou como se eu tivesse sido puxado para outra época. No meio da sala, vi uma mulher, cabelos escuros, vestido de festa, sorriso triste. Ela segurava um copo de champanhe e me olhava como se me reconhecesse. Quando me aproximei, ela disse algo que nunca mais esqueceria. "Você não devia estar aqui. Ele não gosta de intrusos." Antes que eu pudesse perguntar quem era ele, as luzes começaram a piscar. A música parou, e o riso se transformou em gritos. O chão sob meus pés tremeu. As paredes começaram a derreter, como cera exposta ao fogo. As pessoas se desfaziam em sombras. E lá, no meio do caos, ele surgiu novamente. A figura do terno. Desta vez, seu rosto era visível. Ou pelo menos deveria ser. Porque onde deveria haver feições humanas, havia apenas um vazio negro,
sem olhos, sem boca, um buraco vivo, um buraco faminto. Corri, corri como nunca na vida. Mas o corredor parecia se esticar infinitamente. A porta de saída se afastava, cada vez mais distante, e o sussurro atrás de mim virava um rugido. Você é meu agora. Corri, até meus pulmões queimarem. O corredor parecia girar ao meu redor, como se eu estivesse dentro de um pesadelo sem fim. Pelas paredes, sombras surgiam e desapareciam, me chamando por nomes que eu não reconhecia. Meus pés afundavam no chão pegajoso, como se o prédio estivesse tentando me engolir. A porta, minha única chance, parecia cada vez mais distante. Mas então, por um golpe de sorte ou desespero, minha mão a alcançou. Girei a maçaneta. Porta se abriu, e eu caí para fora. O que encontrei do outro lado me deixou sem fôlego. Eu estava no hall do prédio novamente, mas não era o mesmo hall. As paredes eram mais novas. A luz do sol entrava pelas janelas. Pessoas circulavam, conversando como se tudo estivesse normal. Ninguém parecia me ver. Ninguém parecia me ouvir. Eu era um fantasma, um intruso. Tentei falar com uma mulher que passava, mas ela atravessou meu corpo como névoa. Gelei. E foi então que vi através do reflexo em uma porta de vidro meu próprio rosto, ou melhor, a ausência dele. Assim como a criatura, eu também não tinha mais rosto. Entendi ali o preço por atravessar a porta do apartamento 313. Eu tinha sido apagado do tempo da existência. O residencial Aurora, naquele momento, não era mais apenas um prédio velho. Era um cemitério de presenças esquecidas. Cada andar, cada corredor, cada quarto abrigava ecos de quem ousou abrir a porta do 313. E eu agora fazia parte disso. Para sempre. Mas a história não termina aí. Todas as noites. Quando o relógio marca meia-noite, eu ainda vejo pessoas chegando. Ansiosas. Desesperadas. Algumas batem na parede onde antes havia apenas o vazio. Outras, como eu, recebem bilhetes sussurrados no ouvido. Volte à meia-noite. A maioria desiste. Mas alguns insistem. E para eles a porta do 313 se abre, assim como se abriu para mim. Se um dia você estiver caminhando por uma rua antiga esquecida pela cidade e ver um prédio de fachada desgastada, onde o tempo parece ter parado, se um anúncio de jornal amarelado oferecer um apartamento perfeito, barato, sem perguntas, se ouvir o som sutil de um sussurro no ouvido, convidando você a entrar, lembre-se, algumas portas são feitas para permanecer fechadas porque, se você atravessá-las, talvez acabe como eu, um reflexo vazio em um mundo que já não reconhece sua existência, preso para sempre no apartamento 313. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você teria coragem de abrir a porta do 313? Deixe seu relato sinistro aqui embaixo.